Mário, preste atenção nessa história, porque né, o senhor tem uma predisposição para isso. O cantor Marrone, da dupla com Bruno, perdeu parte da visão por conta de uma doença nos olhos, o famoso glaucoma. Isso mesmo. A situação do artista levantou uma discussão nas redes sociais e toda vez que esses casos repercutem, sempre aí são o caminho para a gente tocar no assunto e falar novamente sobre os cuidados com a visão. Patriota Júnior está de volta ao vivo. Então, Patriota, nesse caso né, do Marrone, teve uma causa específica para o tema glaucoma na doença? Oi, Renata. Olha, o Marrone, ele acabou sentindo uma dor de cabeça, né? Mas que, segundo os médicos, esse sintoma não tem relação direta com o glaucoma, que é um problema que, na maioria das vezes, não apresenta sinal algum, né? Então, ele sentiu essa dor, foi para o hospital e lá teve que ser internado às pressas, né? Foi constatado que ele estava com glaucoma. Os médicos que o atenderam, inclusive, disseram à imprensa que a visão central não chegou a ser afetada, mas a periférica sim, né? A visão dos lados chegou a ser um pouco afetada e que ele procurou assistência médica na hora certa por um motivo totalmente diferente, né? Acabou descobrindo que ele estava com o glaucoma. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Dr. Getúlio Cardoso, que é oftalmologista e especialista em glaucoma e catarata. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. O que é o glaucoma? Quais as principais causas para esse problema? Bom dia, Renata. Bom dia, Mário. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Olha, o glaucoma é uma das principais causas de cegueira irreversível, ou seja, perdeu a visão, não há como recuperar. E o principal disso tudo é uma doença silenciosa. O paciente não percebe. A gente está com um probleminha no microfone do Patriota. Patriota, tenta ajustar aí, por favor, para a gente pegar essa conversa do começo. Porque a visão vai fechando de fora para dentro. A gente vai perdendo a visão periférica e isso é que faz Volta para cá. A pessoa não percebe. Vou te ligar, Patriota. A gente tá? Eita. Para a gente retomar essa conversa do começo, tá? Vou ligar aqui para o assunto é bem interessante. Vamos ligar aqui para a Paty. Todo mundo falando sobre isso. Opa, liga aí, desse aí, Mário Flávio. Ai, Jesus, eu esqueci que não entra mais no meu aqui. Patriota, toda vez eu fico... Vendo, telefone de rico. Só o telefone mesmo, né? Que é a renda. Enquanto isso, meu iPhone 8. 8, não é? Vai, que é tua, patriota. Vamos lá, eu perguntava ao doutor Getúlio aqui, o que é o glaucoma e quais as principais causas para esse problema? Olá, Mário. Olá, Renata. Boa tarde. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Veja só, o glaucoma é uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo. E o pior, o paciente não percebe que está perdendo a visão e a única maneira dele detectar precocemente, ou seja, sem alguma sequela na sua visão, é o exame periódico oftalmológico. Então a pessoa precisa estar indo no médico, precisa fazer o exame, precisa conversar com o seu médico, especialmente aquelas pessoas que têm algum fator de risco para glaucoma. E quais são os principais fatores de risco? A hereditariedade. Então, aquelas pessoas, principalmente quem tem pai ou mãe com glaucoma, eles têm um risco em torno de 6 vezes maior de desenvolver a doença. As pessoas da raça negra também têm mais risco. Pessoas acima de 40 anos, diabéticos e míopes. Esses estão nos grupos de risco para desenvolver glaucoma. Então, procure o seu médico. Se você tem algum fator de risco desse, faça exame de rotina. Isso é o principal para evitar o glaucoma. Doutor, no caso aí do Marrone, ele sentiu uma dor de cabeça, né? Que segundo os médicos não teria relação aí. Dor de cabeça, né? Que segundo os médicos não teria relação aí com o glaucoma. Por uma coincidência, um acaso, ele acabou descobrindo o problema, né? A questão da perda da visão periférica atrapalha no dia a dia, nas atividades? Como é esse processo? Veja, a gente não sabe especificamente nesse caso do Marrone o que foi que aconteceu. Normalmente o glaucoma não dá. A pessoa acha que está tudo bem, quando na verdade o glaucoma está progredindo, avançando e tirando a visão periférica da pessoa. Alguns casos
que é a minoria, a pessoa pode ter dor de cabeça. Às vezes a pessoa chega aqui no consultório com dor de cabeça, às vezes até vomitando, que é uma crise que a gente chama crise de glaucoma agudo, é uma das piores, e que nesses casos a gente tem que fazer de urgência um laser nos 2 olhos para evitar esse problema. Tá? Então pode ser que tenha acontecido isso, a gente não sabe especificamente se foi laser, se foi cirurgia, o que aconteceu. Mas no glaucoma o que acontece? A perda da visão periférica, ela limita muito a qualidade da visão. Por quê? A qualidade de vida. Por quê? Porque imagine que você olhasse através de um canudo. Então você fica com uma visão que a gente chama uma visão tubular. Então o que acontece? É aquela pessoa que quando em um estágio muito avançado da doença, a pessoa vai comer, ela vê o prato, mas não vê que tem um copo na frente. Ela vai ler, ela se perde na leitura, porque a visão tubular dificulta muito você fixar a atenção em um determinado ponto. A pessoa vai andar em casa, ela tropeça em calçada, ela bate numa mesa. Então isso é o que limita a qualidade de vida do paciente com glaucoma. Como é o tratamento, o procedimento utilizando o laser? Ele é indicado para todos os casos? Como é que funciona esse direcionamento, doutor? Olha só, uma vez diagnosticado o glaucoma, primeiro o paciente precisa fazer o diagnóstico, né? Na consulta oftalmológica vai ser avaliada a pressão e o fundo do olho, e a partir daí é levantada a suspeita se o paciente tem ou não glaucoma, ou se tem alguma suspeita de ter. Havendo alguma suspeita, são feitos alguns exames complementares para confirmar ou não essa suspeita do glaucoma. E uma vez confirmado, o tratamento é feito inicialmente com laser. Se o laser não der resultado, ou se o glaucoma não é um glaucoma muito avançado, a gente faz o laser. Se esse laser não der resultado, a gente passa para usar colírios. Os colírios são usados para baixar a pressão. Lembrando, o glaucoma é uma doença que ela não tem cura. Então, a pessoa que tem glaucoma, ela precisa entender que ela vai precisar usar um colírio e fazer acompanhamento para o resto da vida. Então, primeiro laser, depois colírios. Caso nem o laser nem o colírio dê resultado, a gente consiga atingir o que a gente chama de pressão-alvo, que é a pressão que vai evitar a progressão da doença, então aí parte para uma cirurgia de glaucoma. Eu posso adotar alguns hábitos que podem prevenir o surgimento do glaucoma, ou não tem jeito, tem que estar sempre no oftalmologista monitorando, né, para prevenir o surgimento do glaucoma? Não tem jeito de evitar isso aí. O que a gente pode fazer é dar um diagnóstico precoce da doença, e para isso precisa que as pessoas, especialmente as pessoas desses grupos que eu falei, desses grupos de risco, elas façam acompanhamento rotineiro com seu oftalmologista. E sempre informe ao seu médico se existirem casos de glaucoma na família. Outra coisa que é importante dizer é que, diferente da cirurgia de catarata, que recupera a visão, a cirurgia de glaucoma ela não recupera a visão que foi perdida. Ela apenas estabiliza a doença naquele ponto que foi diagnosticado, que foi feito a cirurgia. A partir de qual momento o glaucoma já começa a afetar também a visão central da pessoa? O glaucoma, ele progride, vai fechando a visão de fora para dentro, por isso que as pessoas não percebem, não sentem que estão com glaucoma, esse é o grande perigo. O último estágio é o estágio que a doença compromete essa visão central e o paciente fica sem enxergar completamente. Ô, doutor, pela sua experiência nesse procedimento que o Marrone fez, será que ele vai estar bem para se apresentar no São João de Caruaru? De amanhã 8, né? O show é dia 28 no pátio de eventos. Olha, eu acho que tem chance, e eu mesmo, como um fã da dupla, estou torcendo para que ele se recupere a tempo e tenha condições de vir para o show e a gente ser presenteado com esse show. Tomara, tomara. Obrigado, viu, doutor Getúlio Cardoso, oftalmologista, conversando aqui com a gente, explicando, né, sobre o glaucoma, esse problema que acabou afetando, né, o Marrone da dupla com o Bruno. Eles se apresentam aqui, né, o show está marcado para a próxima sexta-feira, né, de amanhã 8, no pátio de eventos. Renata. Obrigada, Patriota. Um abraço para o doutor Getúlio também.